Capítulo 3. A conduta do crente em Cristo. Nos capítulos anteriores, Paulo trata a igreja como um todo. A partir do capítulo 4, ele trata com os crentes individualmente, mostra suas responsabilidades e ações nas várias fases da vida cristã prática. A unidade do corpo de Cristo refere-se também na conduta pessoal do crente entre outros crentes no mundo em que vive e na luta contra o mal. Parte 1. O crente participa da unidade do corpo de Cristo. Capítulo 4, verso 1 ao 3. O enfático convite a participar da unidade. Rogo-vos, versículo 1. O sentido de rogo-vos é enfático e no original grego aparece como parakaleo, que significa chamar para o lado de alguém. A força que Paulo dá a essa palavra é muito maior do que comumente a usa nas outras cartas. Em outros textos, Atos 17, 40, 2 Coríntios 10, 1, 1 Tessalonicenses capítulo 2, 12, Hebreus capítulo 3, verso 13, a palavra rogar é usada para encorajar, apelar, exortar. No capítulo 4, essa palavra é um convite para tomar uma atitude. Paulo, o preso do Senhor, versículo 1 ainda. Eu, o preso do Senhor. Mais uma vez, o apóstolo fala de si mesmo, como prisioneiro do Senhor. Com esta identificação, Paulo procura despertar nos crentes efésios mais um sentimento de simpatia, pois procurar dar ênfase, vamos voltar aqui. Pois procura dar ênfase ao que ensina. O apóstolo não está lamentando o fato de estar preso. O que ele quer enfatizar é que está preso pela vontade e por causa do Senhor. Algumas traduções colocam as palavras do Senhor, mas a correta tradução do grego é no Senhor. A colocação das palavras no Senhor tem uma ênfase especial, que é dada pelo apóstolo, para mostrar que seus sofrimentos físicos causados naquela prisão romana não podem quebrar o vínculo de comunhão existente entre ele e o Senhor Jesus. Paulo estava preso no Senhor e não pelo Senhor. Isto indica a conscientização que o apóstolo tinha de sua missão e a convicção de que sua prisão não apresentava para si um opróbrio, e sim uma glória, uma oportunidade de servir no Senhor de forma diferente. Uma conduta digna da salvação recebida. Que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Versículo 1. O ardente zelo do apóstolo com os crentes de Éfeso é para que andem de modo digno da salvação recebida em Cristo. A palavra vocação aqui tem um sentido do chamamento a que se responde ou se atende no ato da conversão a Cristo. Efésios capítulo 3, verso 14. O chamamento atendido implica em dignificar o compromisso com Cristo através do comportamento sadio na vida cristã. Isso dignifica a nossa salvação em Cristo. A vocação com que foste chamados é a nossa conduta do dia a dia. Andar como é digno da vocação significa obedecer prontamente a todos os requisitos espirituais dessa vocação. A palavra digno, conferir em Filipenses capítulo 1, verso 27, mostra a ligação entre o ensino doutrinário e a vivência desse ensino na vida diária. Colossenses capítulo 1, verso 10, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 12. O nosso chamamento para a salvação
não acontece por merecimentos pessoais. A palavra digno tem uma conotação especial nesse texto bíblico, pois o que o Senhor quer é que andemos de modo que corresponda ao que Ele tem feito por nós. Parte 2 agora. Atributos da unidade. Capítulo 4, verso 2 e 3. O versículo 2 é a continuação do versículo anterior, que nos convida a andar de acordo com a chamada que tivemos para a salvação. No texto, no mesmo versículo, são apresentadas as qualidades que são requisitos da unidade em Cristo, as quais são indispensáveis aos chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Destacam-se 4 qualidades da unidade em Cristo que devem ser cultivadas pelo crente. São indispensáveis à vida cristã. A unidade no corpo de Cristo. A igreja não pode ser deteriorada pela força da carne. Essas qualidades são produzidas pelo Espírito Santo em favor do crente, a fim de torná-lo parte do corpo de Cristo, para que não fique como um membro isolado. Esses requisitos alheios à carne e para que o crente, vamos lá, esses requisitos alheios à carne e para que o crente não viva em derrotas espirituais, deve cultivar tais qualidades na unidade em Cristo. Paulo deseja que os crentes em Éfeso cultivem esses predicados para manterem a unidade da igreja. Humildade, versículo 2. Tão conhecida e tão pouco vivida. No grego, a palavra humilde aparece com o significado de modesta. Tapeinopossume. É a qualidade que repudia o orgulho e o individualismo. A humildade nunca se apresenta a si mesma, mas se preocupa com que outros participem. É uma virtude essencial para que a unidade seja mantida. Outro ponto, mansidão, versículo 2. Esta tem a ver com a amabilidade. No grego, prautes significa gentileza, cortesia, consideração. É a qualidade que se preocupa com os outros. A mansidão faz parte do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mansidão é uma atitude pacífica nos momentos de exasperação. Ela surge quando aceitamos a vontade de Deus para conosco. A mansidão não discute, nem resiste, nem teima contra a vontade divina. A mansidão demonstra quando aceitamos pacientemente os males que nos fazem, sem revidá-los, porque cremos que Deus os permitiu. Segundo Samuel, capítulo 16, verso 11, Gálatas, capítulo 6, verso 1, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25, Tito, capítulo 3, verso 2. Longanimidade, verso 2. Em outras traduções aparece como paciência, assim como a humildade e a mansidão correspondem à ideia de suportar-nos uns aos outros em amor. A paciência corresponde à solicitude. A palavra longanimidade no grego, maktotumia, significa... Vamos voltar aqui. Macrotumia significa tolerância, paciência, constância. É agir com equilíbrio nos momentos difíceis e nas adversidades. Tiago, capítulo 5, verso 10. O sentido de longanimidade aqui significa a pessoa não apressar-se em vingar o mal, nem revidar o mal feito por outra pessoa contra si. Aí tem a referência em Mateus capítulo 5, verso 3, 5, 7,
1 Coríntios capítulo 13, verso 14, Gálatas capítulo 5, verso 22, Colossenses capítulo 3, verso 12. Suportar, verso 2, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar é também uma qualidade cristã para ser vivida. Romanos capítulo 2, verso 4. É a prática da longanimidade. Certo escritor cristão escreveu que suportar significa ser clemente com as fraquezas dos outros, não deixando de amar o próximo ou os amigos devido às suas faltas, assim que essas faltas nos ofendam ou desagradem. A parte 3, a preservação da unidade. Capítulo 4, verso 3. A unidade produzida pelo Espírito, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade é do Espírito. Ela é gerada, provida e produzida pelo Espírito Santo. Fomos chamados não para criar essa unidade, nem produzi-la, mas para mantê-la com todo o cuidado. Os crentes em Cristo são partes dessa unidade. O que compete a eles é a obediência dos requisitos que a unidade do Espírito precisa. A existência das várias denominações cristãs dá a impressão de que não há essa unidade, porém entendemos que a verdadeira unidade existe. Alguns teólogos a chamaram da unidade maior. Entretanto, cremos que, a despeito das diferenças existentes da igreja terrena, a verdadeira unidade do Espírito existe naqueles que têm nascido do mesmo Espírito e estão unidos no corpo místico de Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. A palavra preservar é mais próxima no sentido... Vamos voltar aqui. A palavra preservar é mais próxima do sentido original. Voltando mais uma vez. A palavra preservar é mais produzida do sentido no original grego do que guardar. No original, a palavra é tério. Isto é, observar, guardar, preservar. Tal unidade já existe no seio da Igreja Universal e resta-nos como membros dessa Igreja preservar essa unidade. O vínculo da paz. Pelo vínculo da paz, a paz é o elo que une todos os crentes pelo Espírito. Essa paz é plena e não restrita. Sua significação alcança todas as esferas da vida cristã. Primeiro, paz com Deus, depois, paz com o próximo e paz com a Igreja de Cristo. Esta paz é divina e é produzida pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Para que haja vínculo entre Deus e o crente no corpo de Cristo. A unidade do Espírito não é produzida pelo homem, mas pelo Espírito. A missão do crente é preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade do Espírito deve ser interpretada conforme o contexto doutrinário sobre a unidade da Igreja. Esta unidade não é a do espírito humano, como vários teólogos ensinam, mas é criada pelo Espírito de Deus. É operada nos crentes por o mesmo amor. Romanos capítulo 5, verso 5. Se ela fosse produzida pela vontade humana, não teria sido preservada através dos séculos e estaria destruída pelos sentimentos carnais do egoísmo e do orgulho. Esta unidade é espiritual, produzida por Deus. Não é externa e material, pois se o fosse, certamente escravizaria em seu seio as consciências. Existe um tipo de unidade material na igreja que liga os seus membros a várias instituições. A verdadeira unidade é a espiritual e íntima na Igreja de Jesus Cristo. Ela se manifesta no corpo de Cristo através de seus membros. Parte 4. Fundamentos da unidade. Capítulo 4, verso 4 ao 6.
A unidade da igreja tem fundamento na doutrina, como está exposta nos 3 versículos 4, 5, 6. Podemos destacar um Espírito, um Senhor e um Deus e Pai. No versículo 6. Vamos voltar aqui. Podemos destacar um Espírito, versículo 4. Um Senhor, versículo 5. E um Deus e Pai, no versículo 6. Temos aqui a confirmação da unidade que existe na Trindade. Não há divisão no Deus Trino. As 3 pessoas produzem juntamente a unidade de todos os crentes reais. Por isso, a unidade do Espírito é firmada na unidade da Trindade. Nos versículos 4 a 6, nos mostram o tipo de unidade que mantém a igreja. A unidade de fé e doutrina. Há um só corpo, versículo 4. Lembrando o capítulo 2 e versículo 15 e 16, temos o retrato da criação da igreja em um novo homem, formando um corpo, o corpo místico de Jesus. É uma figura que descreve a igreja e suas relações com os crentes. Romanos 12, 5. 1 Coríntios 10, 17, 12 a 30. Os crentes foram batizados de fora do mundo para formarem um só corpo. Isto significa pertencer ao seu corpo místico e participar de toda a sua vida. É a unidade no corpo. Uma unidade espiritual que une todos os crentes a uma cabeça, Cristo. O fato de estar unido a Ele não significa estar ligado a uma organização ou mera associação terrena. A igreja é uma instituição espiritual constituída de pessoas regeneradas. A igreja é um corpo, uma unidade composta de judeus e gentios que formam um só povo em Cristo. Um só Espírito. Versículo 4. A igreja tem a vida do Espírito Santo. Assim como o corpo humano é dinamizado pelo Espírito humano, o corpo de Cristo é dinamizado pelo Espírito de Cristo. Este corpo espiritual que é a igreja. Vamos voltar aqui. A igreja tem a vida do Espírito Santo. Assim, o corpo humano é dinamizado pelo Espírito humano. O corpo de Cristo é dinamizado pelo Espírito de Cristo. Este corpo espiritual, que é a igreja, é constituído por muitos membros que se movem no corpo de Cristo. E esse movimento é a vida operada pelo Espírito Santo na obra da regeneração. Segundo 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Portanto, só farão parte desse corpo aqueles que foram regenerados, isto é, que receberam uma nova vida. Romanos capítulo 8, verso 9 e 11. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Quando a palavra de Deus afirma que há um só Espírito, está declarando que o crente não pode receber outro Espírito. Uma só esperança. Versículo 4. A esperança aqui tem um significado presente e futuro. A razão da unidade dos crentes do corpo de Cristo está no fato de basearmos a nossa fé nessa esperança. Ela não é alguma coisa oca e vazia. Tem conteúdo e peso de glória. Olhando o futuro, esta esperança aponta para o dia da redenção plena da igreja, no arrebatamento. Isso não quer dizer que nossa redenção efetuada no Calvário seja incompleta, mas que ela tem 3 estágios. No passado, na cruz. Nossa redenção. No passado, na cruz, nossa redenção da pena do pecado foi completa. No presente,
Depois de aceitarmos a obra de Cristo em nossos corações, tendo a pena do pecado já cancelada, ainda lutamos contra o poder do pecado que opera ao nosso redor, procurando minar o primeiro estágio. Finalmente, nossa esperança alcança o futuro, mediante a nossa fidelidade a Cristo. Então seremos redimidos do corpo de pecados. É a libertação do corpo de pecado e a conquista de um corpo espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, verso 44, 52 ao 54. Ritual. 1 Coríntios capítulo 15, verso 44, 52 ao 54. A verdadeira unidade alcançará o seu clímax quando Cristo, nos ares, reunir a si a sua amada igreja. A unidade do seu corpo, isto é, de Cristo, se concretizará. Temos a referência em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. E a referência também, Evangelho de João, capítulo 17, verso 21 ao 23. Carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 4. Por que temos essa esperança? Porque fomos chamados para tê-la. Esperança da vossa vocação. 4.4. Um só Senhor. Quem é o Senhor do corpo senão a cabeça, que é... Vamos lá, novamente. Um só Senhor. Versículo 5. Quem é o Senhor do corpo senão a cabeça que o comanda? Assim Cristo é o Senhor da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Filipenses capítulo 2, verso 11. Na afirmação de que há um só Senhor, encontramos a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. Ele se fez Senhor da igreja, porque a comprou com o preço do seu próprio sangue. 1 Coríntios capítulo 7, verso 23. Essas palavras dão ênfase ao senhorio absoluto de Cristo nas nossas vidas. Não se pode servir a dois senhores. Jesus é o nosso amo e a ele obedecemos. Toda a autoridade do corpo está na cabeça. Jesus Cristo, Senhor e comandante do corpo. Ele é a suprema autoridade do corpo vivo da igreja. Quando uma igreja local perde o senhorio de Cristo, certamente outro senhor usurpou o lugar de Cristo. 4.5. Uma só fé, versículo 5. Que tipo de fé é esta? Não é a fé para milagres, mas fé como crença. Esse tipo não é a fé denominacional, mas a fé que produz a vida cristã. Fé como corpo de doutrina ou aquilo que cremos. Em que nós cremos? Qual é o nosso credo? Existem vários tipos de credos, como o católico, romano, o luterano, o ortodoxo, etc. Qual é o credo evangélico? Qual é o credo evangélico? É o credo neotestamentário, sem dúvida. A mesma confiança que une os crentes em Cristo, a mesma direção é o gerador dessa fé. Temos um só corpo de doutrina bíblico, no qual baseamos nossa vida diária. A igreja vive por uma mesma fé. A Bíblia apresenta distintamente vários tipos de fé, como seja fé para a salvação, Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, Efésios capítulo 2, verso 8, fé como fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, verso 22, fé como dom do Espírito, 1 Coríntios capítulo 12, verso 9, e fé como crença ou aquilo que diz respeito ao que cremos, Gálatas capítulo 1, versículo 23, 1 Timóteo capítulo 3, verso 9, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Segunda Timóteo, capítulo 6, verso 7. Judas, capítulo 3. Este último tipo de fé é o tipo a que se refere o apóstolo Paulo. Quando ele destaca uma só fé,
refere-se à doutrina cristã e não a vários tipos de fé. A igreja segue e obedece a uma só fé, isto é, tem uma só doutrina. Vamos lá. 4.6. Um só batismo, versículo 5 ainda. Quando Paulo fala de um só batismo, não está anulando os outros batismos dos quais a Bíblia fala e ensina. Os antipentecostais usam a expressão um só batismo para combater a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Mas isso fazem sem nenhum apoio das Escrituras, porque o autor da carta aos Efésios fala da doutrina dos batismos. Capítulo 6, verso 2. Não há choque algum quando outros textos bíblicos apresentam outros batismos. Entretanto, entendemos sim que há um só batismo de arrependimento. E é esse batismo que Paulo apresenta para se entrar na comunidade cristã. Desse tipo, só pode haver um. O batismo com o Espírito Santo é outro batismo. Por isso mesmo, só pode haver um tipo de batismo com o Espírito Santo. Quanto ao texto do verso 5, esse batismo representa a entrada comum de qualquer pessoa na vida da igreja local, como confissão de fé. O batismo é o símbolo exterior da obra de regeneração operada pelo Espírito Santo no coração do pecador. Batizar significa mergulhar. E quando alguém recebe Jesus, confessa isso publicamente através do batismo por imersão em águas. 4.7. Um só Deus e Pai, verso 6. A primeira pessoa da Trindade é apresentada aqui sem a preocupação de colocá-la dentro de uma ordem. Deus Pai revela-se uma unidade composta de Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, mas um só Deus em três pessoas. Deus é Pai, e isto reveste-se de um significado familiar. Sua paternidade relaciona-se com os crentes em Cristo Jesus, os quais se tornaram filhos de Deus por adoção. 1 João capítulo 1, verso 12, Efésios capítulo 1, verso 5. Na afirmação de que há um só Deus, vemos todo o absolutismo divino. Deus é absoluto, isto é, Ele é, e não permite que outro seja. Isaías capítulo 45, verso 22. A continuação do texto diz: e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Verso 6. Expressa a soberania tríplice do único Deus, a quem servimos. Primeiro diz, o qual é sobre todos, e indica a transcendência e a soberania de Deus. Ele está acima de tudo e de todos. Já no segundo aspecto, a força das palavras age por meio de todos. Revela o domínio de Deus através da sua preciosa presença no interior das vidas regeneradas. Ele age por meio de todos no sentido de cobrir os seus fiéis, protegendo-os e provendo-os nas suas necessidades. Finalmente, o terceiro aspecto se vê quando diz: está em todos, expressão que fala da habitação do Espírito Santo dentro dos crentes, dinamizando-os com sua presença contínua. Deus é Pai, tanto por geração como Criador, quanto por regeneração. Efésios capítulo 2, verso 10, Tiago, capítulo 1, verso 17 e 18, 1 João, capítulo 5, verso 7. No sentido espiritual, Deus é Pai apenas dos que fazem a sua vontade e se tornaram filhos por adoção através de Jesus Cristo. Como gerados fisicamente, todos somos criaturas de Deus. Porém, como filhos de Deus, somente são os regenerados. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17.
A parte 5, elementos da unidade do Espírito na igreja. Efésios capítulo 4, versos 7 ao 10, que vai ser o nosso próximo estudo. Os vários dons ministeriais existem para fortalecer a unidade do corpo de Cristo. Eles são elementos vitais ao desenvolvimento sadio da igreja. Ao desenvolvimento sadio da igreja através dos membros que compõem o corpo de Cristo. Esses elementos reforçam a unidade da igreja. Cada membro é útil e importante no corpo. Um membro doente ou atrofiado no corpo perturba a unidade dos outros membros. Quando temos fome, não é suficiente o trabalho da boca. Precisa ser o auxílio espontâneo das mãos e da mente para que a fome seja saciada. Espiritualmente, o verso 7 mostra a importância e a necessidade de que cada crente trabalhe para e pela unidade do Espírito. A graça é dada individualmente para a unidade da igreja, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós. As várias manifestações da graça de Deus alcançam particularmente a cada um. Cada crente recebe de Deus a graça espiritual para manter o ritmo normal que o corpo vivo necessita, através dos elementos que ajudam a unidade da igreja. Para cada um, Deus tem dado função no corpo, para compor a unidade do corpo com os demais membros e para a edificação do corpo de Cristo. A capacitação espiritual para a unidade da igreja, versículo 7. Mas a graça foi concedida a cada um, verso 7, especificamente. Esta graça representa a capacitação espiritual dada por Deus a cada um, no sentido de contribuir para a unidade da igreja. Não se trata de um único dom, mas de vários, a fim de que todos trabalhem obedecendo a cabeça. Os olhos só podem ver. Vamos lá. Os olhos só podem ver, porém, jamais poderão apalpar ou tocar coisa alguma. O que é trabalho das mãos? Vamos lá. Porém, jamais poderão apalpar ou tocar coisa alguma, o que é trabalho das mãos. As mãos, por sua vez, jamais farão o trabalho dos pés, e assim cada membro do corpo é importante naquilo que lhe foi destinado fazer. Na igreja, nem todos podem ser pastores, nem profetas, nem ensinadores, mas Deus deu a cada um, em particular, uma função específica no corpo de Cristo, a qual deve ser exercida para não prejudicar a unidade espiritual da igreja. Outro ponto, a capacitação espiritual segundo a medida do dom de Cristo, está no verso 7. Segundo a medida do dom de Cristo, isto significa que cada um recebe a graça segundo a sua capacitação para trabalhar com aquele dom. Essa capacitação é, antes de tudo, trabalho do Espírito Santo. Se cada crente procurasse fazer o melhor na sua própria função, não haveria tantas funções, nem invejas, nem ciúmes no seio da igreja. Esses males prejudicam a unidade da igreja. 5.4, que é outro ponto. A razão da unidade do Espírito na igreja. Verso 8 ao 10. Subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. No verso 8. Inicialmente, este versículo proclama a vitória de Cristo no Calvário, dando-lhe o direito de Senhor pleno e capaz de dar dons àqueles que o recebem por Salvador e Senhor. 5.4.1 O cumprimento das Escrituras. Pelo que diz no versículo 8, são palavras que identificam o cumprimento de uma profecia citada pelo apóstolo das gentes. Salmo 68, versos 18 e 19, 2 Coríntios capítulo 6, verso 16. Terminando aqui. O Salmo 68 fala do triunfo de Deus.
representado na volta da arca ao seu santuário original, após a derrota dos inimigos de Israel. Do mesmo modo, Jesus triunfou na batalha contra o reino do mal, e em virtude dessa vitória, recebeu dons para dar aos seus aliados. Por isso, esse salmo se aplica à vitória de Cristo no Calvário. Cristo, conquistando o seu lugar no céu, deu dons à igreja. 5.4.2 O tríplice triunfo de Cristo sobre o pecado, a morte e o inferno. Subindo ao alto, verso 8. Fala de sua subida e volta ao seio do Pai. A palavra alto indica a sua morada original, o céu. Levou cativo o cativeiro, versículo 8. Alguns autores, apreciando essa parte do texto, dizem que o termo cativeiro é um hebraísmo que significa os cativeiros. E esses cativeiros são os inimigos de Cristo, vencidos por sua ressurreição e sua ascensão ao Pai. Outros interpretam que estes cativos são os homens vencidos pelo poder de Cristo e que agora o servem voluntariamente. Ainda alguns outros interpretam o cativeiro cativo como sendo os poderes do mal, que antes escravizavam, mas agora se tornaram escravos do Senhor Jesus, pelo seu triunfo redentor. Entretanto, sem desmerecer os demais exegetas, entendo os versículos 8 ao 10 da seguinte maneira. Estes versículos formam um todo. Cristo subindo ao céu, com os lauréis da sua vitória, é capacitado pelo seu triunfo para dar dons à igreja. Mas no verso 9 diz que ele, Cristo, antes havia descido às partes mais baixas da terra, indicando o seu triunfo na terra, debaixo da terra e em cima do céu. 3 domínios e conquistas totais, ou seja, o mundo dos homens, a terra, o mundo dos espíritos dos homens mortos, Hades ou Seol, debaixo da terra, que não é sepultura, e o mundo da habitação de Deus, que é o céu. Voltando ao versículo 8, o texto diz, subindo ao alto, depois de ter descido abaixo, levou cativo o cativeiro. Que cativeiro é esse realmente? Entendo que esse cativeiro representa os poderes que estavam sob o domínio de Satanás, como seja o pecado, a morte e o inferno. O pecado está sob o domínio de Cristo, porque ele o quitou da condenação. Romanos capítulo 3, verso 23 e Romanos capítulo 6, verso 23. Pela aceitação da obra da cruz, o pecado não tem mais domínio sobre o crente fiel. Romanos 6, 14. Jesus se fez pecado por nós, Hebreus 9, 15, e cravou o pecado na cruz. A morte perdeu o domínio da sepultura, porque Cristo ressuscitou poderosamente dentre os mortos. A ação da morte no crente está contida. Ela só pode alcançar o corpo material do crente, nunca sua alma e espírito. Vamos voltar aqui. A ação da morte no crente está contida. Ela só pode alcançar o corpo material do crente, nunca sua alma e espírito. O inferno perdeu seu domínio sobre o crente. O inferno é o mundo da habitação de espíritos e almas das pessoas que morreram. Antes da vitória do Calvário, o inferno recebia bons e maus, justos e injustos, mas separados por um abismo. Os justos ficavam no paraíso, descanso, e os ímpios no lugar de tormento. Mas Jesus, pela sua vitória na cruz, transladou o paraíso para o alto, a presença de Deus. E hoje, o inferno só recebe os ímpios,
porque não há mais um paraíso nas partes mais baixas da terra. A João, na ilha de Pátimos, Jesus confirmou sua vitória, proclamando: eu sou o prisioneiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tendo as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18. O domínio sobre a morte e o inferno significa que a morte tem poderes limitados e pode apenas tocar no corpo do crente, mas a alma e o espírito do crente são conduzidos à presença de Deus. O poder da morte eterna não atingirá o crente, mas apenas o ímpio. O inferno jamais terá poder sobre o crente em Cristo, porque quando o crente morre fisicamente, seu corpo desce à sepultura, mas sua alma e seu espírito sobem à presença de Deus. A morte do crente depois da obra expiatória de Cristo representa a vitória sobre o pecado, sobre a morte eterna, que é um estado consciente, e sobre o inferno. Na realidade, a morte física para o crente representa a sua conquista maior, isto é, o clímax da redenção. Por sua vitória, Cristo recebeu o poder de conceder dons à sua igreja, como veremos a seguir no verso 11. Parte 6. Os dons específicos para a unidade da igreja. Verso 11. A palavra dom significa dádiva, e quando se trata de dons de Cristo, refere-se às dádivas concedidas à igreja, as quais a enriquecem e fortalecem a sua unidade através dos crentes. Esse direito divino de conceder dons representa os lauréis da vitória de Cristo e o direito pleno dele conceder dons à sua igreja. 6.1. A distinção dos dons materiais. A distinção dos dons ministeriais. Verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros pastores, e outros para pastores. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Na mente de Deus, não há uma hierarquia ministerial, seguindo uma ordem cronológica, pois não teria sentido então a unidade do corpo. O destaque de uma função mais que outra não representa uma posição maior em ordem. Paulo fez questão de ensinar isto à igreja de Corinto nestas palavras: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo. Não será isto do corpo? 1 Coríntios capítulo 12, verso 14 e 15. Os versículos 17 e 18 aclaram ainda mais o texto de Coríntios. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. A lição prática da unidade do Espírito, quanto aos ministérios distribuídos, é que cada um deve assumir seu trabalho na igreja, porque assim Deus o quer. Assim sendo, cada qual poderá dar o melhor de si para a unidade na obra do Senhor. Esses dons são enumerados pelo apóstolo Paulo sem a preocupação de ordem ou grau. São dons concedidos àqueles que são nomeados ou ordenados para o ministério do seu corpo, a igreja, no mesmo nível de valor e propósito. Apóstolos. E ele mesmo deu uns para apóstolos, uma função no corpo de Cristo que não ficou restrita apenas
aos discípulos de Jesus. Há uma forte corrente de interpretação que restringe esse ministério aos dias apostólicos, isto é, aos introdutores da igreja primitiva. Essa posição de interpretação assegura que apóstolos foram somente aqueles enviados imediato de Jesus, isto é, os discípulos que estiveram com ele fisicamente, presenciaram sua morte e foram testemunhas oculares de sua ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, verso 4 a 8. Entretanto, o mesmo Jesus que enviou aqueles seus primeiros discípulos e enviou outros nos dias primitivos da igreja, continua ainda hoje enviando, de forma especial, homens com uma missão privilegiada, onde ele quer se faça algum trabalho particular em favor de seu reino na face da terra. No grego, apóstolo significa mensageiro, enviado, delegado. O Novo Testamento apresenta apóstolos, além dos 12 discípulos de Jesus. No lugar de Judas Iscariotes entrou Matias, Atos capítulo 1, versículo 25 e 26. Depois, Paulo é reconhecido como apóstolo e também Barnabé, Atos capítulo 14, verso 14. Há uma corrente de interpretação que ensina a sucessão apostólica e outra que rejeita a ideia da sucessão. A ideia de não sucessão pode ser vista de dois modos. O primeiro modo afirma que, não havendo sucessão dos apóstolos, não pode haver mais apóstolos, senão aqueles que foram reconhecidos na igreja primitiva. O segundo modo não admite a sucessão apostólica, mas crê na ação soberana e contínua de Cristo para chamar e enviar homens com uma missão especial para um trabalho que outro não fez. A Igreja Romana defende a ideia da sucessão e coloca os papas como sucessores do apóstolo Pedro. Entretanto, não há no Novo Testamento sucessão apostólica, no sentido de tornar o lugar de outro. O que os primeiros apóstolos realizaram foi importante para a formação da igreja no princípio. Porém, o mais importante não é a sucessão deles, e sim a continuidade do seu trabalho. Por isso, creio que Deus chamou homens para o apostolado hoje. Paulo não foi sucessor de nenhum dos apóstolos que estiveram com Jesus, nem tampouco Barnabé. O único nome citado no Novo Testamento que sucedeu a algum apóstolo foi Matias, que entrou no lugar de Judas Iscariotes. Atos capítulo 1, verso 15 ao 26. Há um conceito errado quanto à função apostólica hoje. Chamam apóstolos e alguns homens por tempo de serviço na causa de Cristo, ou por destaque em liderança pastoral. Vamos voltar aqui. Há um conceito errado quanto à função apostólica hoje. Chamam apóstolos e alguns homens por tempo de serviço na causa de Cristo, ou por destaque em liderança pastoral. Entretanto, o ministério de apóstolo é tão importante quanto os demais apóstolos, quanto os demais ministérios, exposto na mesma lista de Efésios capítulo 4, verso 11. Pergunto então, por que devemos ter evangelistas, pastores, mestres e profetas e não apóstolos, se esses ministérios contam da mesma ordem no texto? É claro que não podemos generalizar a importância.
Ao contrário, queremos dar o devido valor a esse importante e necessário ministério da igreja atual. Entretanto, entendo que Deus toma a certos homens para realizarem trabalhos específicos, à semelhança de um David Wilkerson, D. Moody Smith, George Miller, Gunnar Wiener, Daniel Berg, Hudson Taylor, Carlos Finich, Richard Warbrecht, etc. Profetas e outros para profetas, verso 11. O ministério profético tinha um destaque notável na igreja primitiva. Cabia-lhe a função especial, através do Espírito Santo, de edificar, exortar e consolar. 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. Não significa apenas pregar ou ensinar a palavra de Deus, mas a missão de receber diretamente do Espírito Santo pelo dom da profecia, a habilidade de transmitir a palavra do Senhor. O próprio significado da palavra profeta quer dizer aquele que fala por outro. No sentido popular, a ideia que se tem do profeta é a daquele que revela ou prediz o futuro. Nos dias primitivos da igreja, vemos esse ministério bastante ativo, em que a vontade e a mente do Senhor eram expostos através dos profetas. Em Atos 13, 1 ao 2. Temos alguns profetas na igreja de Antioquia, na qual se destacaram alguns nomes como Barnabé, Simeão, Lúcio, Cireneu, Manaém e Saulo. Em Atos 15, 12, diz que Judas e Silas eram também profetas e consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. E os fortaleceram ainda. Vamos voltar aqui. E os fortaleceram. Ainda em Atos 11, 27 e 28, fala-se de muitos profetas de Jerusalém que foram a Antioquia, destacando-se Ágabo, que profetizou sobre uma fome que haveria de vir a todo o mundo, e foi cumprida no tempo de Cláudio César. Em Atos 21, 8 e 9, as ilhas do evangelista Filipe eram profetisas. Vamos voltar aqui. Em Atos capítulo 21, 8 e 9, as filhas do evangelista Filipe eram profetisas. O ministério de profeta no Velho Testamento era um ofício da parte de Deus. No Novo Testamento, tem-se a impressão de ser também um edifício. Mas na lista dos dons espirituais, a profecia aparece como dom do Espírito. Como resolver o problema então? É ofício ou dom? Ou é ofício e dom ao mesmo tempo? Alguns profetas... vamos lá. Alguns intérpretes fazem diferença entre dom e ofício. Porém, em relação ao ministério profético, no Novo Testamento, a profecia engloba tanto o dom como o ofício. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, 30, dá a entender que o profeta exerce sua função quando o Espírito Santo lhe inspira repentinamente uma mensagem adivinha de uma súbita revelação e, obediente ao impulso do Espírito, transmite a mensagem de Deus. Entendemos então que o ministério dos profetas na igreja é colocado entre outros ministérios, porque é útil para a edificação da igreja. O profeta difere do apóstolo pelo fato de que o apóstolo exerce uma missão especial delegada pelo Senhor.
O profeta difere do mestre, porque o mestre, inspirado pelo Espírito Santo, discorre sobre o ensinamento lógico e sistemático nas Escrituras. Normalmente, o mestre segue um raciocínio pré-estabelecido e apela mais para a razão. O profeta difere do evangelista, cuja função é falar aos pecadores acerca das verdades divinas, procurando alcançar-lhe o coração. O evangelista apela mais para os sentimentos, para o coração, que para a mente, pois busca decisões rápidas. Estaria ultrapassado o ministério do profeta do Novo Testamento na atualidade? Seria mais um título do Novo Testamento dado ao pregador? Não. Existe o ministério de profeta no Novo Testamento e a pregação pode receber o impulso profético na transmissão das verdades divinas. Devemos entender que o profeta na igreja é indispensável e não significa simplesmente o dom de predizer o futuro, nem o de guiar a igreja em negócios particulares. Essencialmente, o profeta não é um pregador, mas entendemos que um pregador pode exercer na pregação o ministério profético. Uma pregação devidamente ordenada com pensamentos lógicos e inspirados pode não ser uma mensagem profética, mas à medida em que aqueles pensamentos vão sendo expostos, novas verdades espirituais são inspiradas ao pregador e se tornam automaticamente numa mensagem profética. Na verdade, o profeta é aquele que interpreta o sentimento do Espírito Santo para o povo. É um ministério que tem função poderosa, fora de uma pregação. Quando o Espírito dá sobrenaturalmente uma mensagem ao profeta e este a transmite em suas palavras, essa profecia ou mensagem divina interpreta o desejo de Deus para a igreja. O ofício de profeta exige não para acrescentar outra verdade que não tenha base nas Escrituras, mas para edificar, exortar e consolar nas verdades já reveladas na Bíblia. Evangelistas. Este é outro ministério cuja função é a de levar as boas novas de Cristo, o Salvador. Seu trabalho não é um lugar fixo, mas itinerante. É um ministério de suma importância dada à igreja, ou mais especificamente a homens escolhidos para fazerem esse trabalho. Lamentavelmente, existe em alguns lugares uma ideia errada dessa missão. É um ministério tão importante como os demais, sem diminuir nem aumentar em nada o que o exerce. É uma posição específica no corpo de Cristo. Não obedece a uma ordem hierárquica, nem tampouco é uma posição inferior à de pastor. É uma função pouco reconhecida como ministério específico, semelhante à de Filipe, Timóteo e outros. Referência a Atos capítulo 21, verso 8, 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. É uma ordem de ministério bem caracterizada e distinta dos demais ministérios, conforme Efésios capítulo 4, verso 11. O evangelista é aquela pessoa habilitada pelo Espírito para falar da salvação em Cristo. Os demais ministérios, como seja pastores e mestres, deixarão de ser sem o ministério do evangelista. É o evangelista que leva os pecadores ao conhecimento de Jesus Cristo como Salvador, para posteriormente os pastores e mestres desenvolverem seus ministérios. As marcas de um verdadeiro evangelista aparecem no poder sobrenatural da palavra de Deus e nos sinais e maravilhas operadas por sua fé.
levando as pessoas à decisão para Cristo. O evangelista tem um ministério distinto entre os demais, mas não isolado, porque o evangelista é enviado pela igreja. É um ministério difícil e custoso, porque é ele o que vai na frente da batalha contra os poderes do mal. No entanto, são os demais ministérios que mantêm a conquista das almas. Pastores e outros para pastores, está no verso 11. O ministério pastoral inclui outros títulos que representam a mesma função de pastor, tais como ancião, presbíteros e bispo. Todos esses nomes têm o mesmo significado em relação ao ministério pastoral. É o ministério mais desejado na atualidade, mas pela função atual de um pastor, que é o de exercer liderança em lugar fixo sobre um povo. Entretanto, o real significado de pastor no grego é o de guardador de ovelhas. O exemplo mais claro desse significado está na identificação que Jesus fez acerca de si mesmo como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. João capítulo 1, verso 11. Em outros textos no Novo Testamento, como Hebreus, capítulo 13, verso 20, 1 Pedro, capítulo 2, verso 25 e 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Os escritores identificam a Cristo como o evangelho do verdadeiro pastor. No princípio do evangelho, como a formação de várias igrejas, vamos voltar aqui. No princípio do evangelho, com a formação de várias igrejas, houve a necessidade de homens piedosos e respeitados nas congregações para as dirigirem. As primeiras igrejas eram entregues aos anciãos locais. Atos 11, 13, 14, 25, 20, 17 e Atos 28. Por serem homens idosos de larga experiência na vida, eram colocados na direção das igrejas. A palavra ancião referia-se mais à idade e posição deles, mas o título mais oficial era bispos ou presbíteros. Esse título indicava a ideia de uma posição de liderança na igreja local. Em outras palavras, eram pastores locais. Seu trabalho era o de alimentar o rebanho, protegê-lo dos falsos ensinos, conservar a sã doutrina, orientar os crentes na vida diária, conduzir as reuniões com ordem e decência. Aí nós temos aí a referência a Atos 20, 28, 1 Coríntios 14, 40, Tito capítulo 1, verso 9 e 11, Tiago 5, 14, 1 Pedro capítulo 5, verso 2, 2 Pedro capítulo 2, verso 11. Mestres, doutores ensinadores. Até certo ponto, o pastor tem um ministério acompanhado do ensino. Ele pode exercer as duas funções. Entretanto, a função de mestre é específica no ministério cristão, que é ensinar a palavra, de Deus de forma lógica. Pelo fato de ser um ministério dado por Jesus, o Espírito Santo atua de maneira poderosa no sentido de aclarar as verdades divinas ensinadas aos crentes. O mestre podia ser ministro itinerante pelas igrejas. Seu trabalho era com as almas ganhas pelos evangelistas e apóstolos. O Novo Testamento destaca apóstolo como exímio, ensinador. Ele andava pelas igrejas ministrando a palavra de Deus. Atos 18, 27, 1 Coríntios 16, 12, Título capítulo 3, verso 13. É um ministério de extremo valor, mas pouco reconhecido, ou então prejudicado pelo sistema de governo de nossas igrejas.
que, por não reconhecerem a importância de tal ministério, obrigam o mestre a pastorear. É como obrigar um lavrador a fazer o trabalho do alfaiate. Igrejas sem mestre são igrejas fracas espiritualmente. Por isso, deve-se reconhecer a importância e a necessidade do ministério do ensino. É através do ensino sadio e racional, inspirado pelo Espírito Santo, que a igreja se justifica contra as falsas doutrinas e que se fortifica contra os ataques espirituais de Satanás. Quando os evangelistas realizam cruzadas evangelísticas, devem os ensinadores ser acionados para fortalecerem a fé dos novos convertidos. Uma igreja não vive só de pregações, precisa também de ensino constante e firme. O propósito dos dons ministeriais. Os dons ministeriais foram dados à igreja com objetivos específicos, ainda que sejam manifestos individuais, eles existem em função da igreja. Há um tríplice propósito no uso dos dons ministeriais. Letra A, o aperfeiçoamento dos santos, está no versículo 12. Letra B, a obra do ministério, versículo 12 também. Letra C, a edificação do corpo de Cristo, versículo 12. Considerando cada um desses objetivos, podemos compreender a razão deles. O termo santo designa todos os crentes vivos, os quais necessitam de santidade, pois ser santo implica na busca da santidade. É uma condição e um processo em evolução. Isto é, somos santos porque participamos da santidade do corpo de Cristo. Indica uma posição em Cristo e fora dele. Se não tivéssemos essa santidade em Cristo, jamais seríamos aceitos perante o Pai de outra forma. Hebreus 12, 14. Letra A. O aperfeiçoamento dos santos, versículo 12. A palavra aperfeiçoamento deve ser entendida no contexto da frase e no de todo o texto de Paulo. Várias interpretações têm sido dadas à significação da expressão aperfeiçoamento dos santos. Pelo menos 5 ideias são sugeridas para a interpretação do texto que diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos. A primeira ideia diz que a expressão significa o cumprimento ou a complementação do número de santos no corpo de Cristo. A segunda ideia afirma que a palavra aperfeiçoar significa a renovação e a restrição do homem dos santos, do número dos santos. A terceira ideia, que o sentido da palavra é limpeza, que reduz e ordena a unidade perfeita no corpo de Cristo. A quarta, vê mais uma posição dinâmica, isto é, que trabalha. Vamos voltar aqui. A quarta ideia, vê mais uma posição dinâmica, isto é, que trabalha. A quinta ideia e última, preocupa-se com o sentido literal da palavra aperfeiçoar, isto é, completar o que estava incompleto ou acabar com perfeição. Portanto, os santos não são os crentes que já morreram, mas aqueles que procuram viver de acordo com os ensinos da palavra de Deus. É o Espírito Santo que aperfeiçoa os crentes, os santos, no corpo de Cristo. O verbo aperfeiçoar indica um processo relativo aos crentes fiéis. Deus é santo e não precisa ser santo, mas nós precisamos ser santo. Letra B.
A obra do ministério, versículo 12. O significado da frase está relacionado com o verso 11, pois entendemos que o aperfeiçoamento dos santos está implícito na obra dos que foram constituídos ministros. Os dons são dados para aperfeiçoar os santos. Indica a importância dos ministérios dentro da igreja. Esses ministérios são completos e satisfazem plenamente, à medida que eles funcionam, objetivando a unidade dos crentes em Cristo. Esses ministérios são espirituais, pois são dados pelo Senhor. Nada tem a ver com funções eclesiásticas profissionais. São ministérios dados por Deus e os que receberem devem desenvolvê-los na igreja. Esses ministérios são funções naturais. Eles não visam a posições nem a senhorios, mas existem da mesma forma que existem outras atividades espirituais na igreja, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. O bom desempenho na obra do ministério tem o propósito de preparar ou habilitar crentes para o serviço de Cristo. O trabalho do ministério restringe-se aqui, no contexto do verso 12, ao serviço em favor das igrejas através dos dons ministeriais. Letra C. A edificação do corpo de Cristo. Verso 12. A palavra edificar surge aqui como uma metáfora, pois as indica uma edificação contínua e espiritual. Atos 9:31, 20:32, 1 Coríntios 8:1, 14:3, 4:17, 2 Coríntios capítulo 10, 8:23, 1 Timóteo 1:4. É uma edificação de ordem espiritual que é feita sob a orientação do Espírito Santo. A igreja é um edifício em construção, assim como o corpo místico de Cristo. Tanto a construção de um edifício como o desenvolvimento de um corpo vivo indicam trabalho, o que na igreja é feito pelo ministério. Os dons foram dados à igreja para que ela, através dos seus membros ativos, use esses dons espirituais e ministeriais na edificação e no desenvolvimento de si mesma, pois ela é o corpo de Cristo, sendo Cristo a cabeça. As figuras edifício e templo têm uma finalidade específica, que é falar do crescimento e da unidade da igreja. A culminação do propósito dos dons ministeriais. Até que todos cheguemos, indica um caminhar objetivo, vendo o alvo a ser alcançado. A palavra até indica um processo em realização, ou seja, alguma coisa que já começou e não pode parar. Os processos de edificação e aperfeiçoamento do versículo 12, através dos dons ministeriais, visam a culminação desse processo, que é unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. O conhecimento pleno do Filho de Deus é a participação ilimitada na plenitude de Cristo, isto é, participar em tudo quanto ele é e o possui. A palavra todos inclui todos os remidos em todos os tempos. Todos têm um sentido universal e coletivo. Não se trata aqui de indivíduos, mas de uma unidade de crentes remidos por Cristo. Até que todos cheguemos, aponta um alvo e aciona a gloriosa esperança de alcançar esse alvo. Através da edificação e do desenvolvimento mútuo, o clímax espiritual desejado é possível. O aperfeiçoamento total é coletivo, não é uma questão individual.
Cada crente individualmente deve procurar o seu aperfeiçoamento espiritual. Mas nenhuma pessoa por si só alcançará esse aperfeiçoamento. O meu aperfeiçoamento espiritual no corpo de Cristo se dará à medida que todos são aperfeiçoados coletivamente. A igreja é um todo e os crentes participam desse todo. Que entendemos por unidade da fé? Observe que a unidade do Espírito fala de uma posição presente, mas a unidade da fé indica futuro. Não se trata aqui da fé como um corpo de doutrina, porém como fé salvadora. Fé que conduz ao crente fiel ao seu destino eterno. Essa unidade da fé diz respeito ao todo da igreja. É uma fé coletiva que leva a igreja ao seu clímax. É uma fé coletiva porque só a fé pode produzir a unidade desejada no evento do arrebatamento da igreja, quando o corpo, através de seus membros, em toda a terra, estará unido em tudo quanto é e o possui. E ao conhecimento do Filho de Deus. A palavra conhecimento aparece antecipada por outra no original grego, que é a palavra pleno. Portanto, o pleno conhecimento abrange 3 esferas da vida do crente. Isto é, alcança as esferas intelectuais. Vamos voltar aqui. Isto é, alcança as esferas intelectual, experimental e espiritual. Na esfera intelectual, obtemos esse conhecimento através do estudo e da meditação. Na experimental, esse conhecimento diz respeito à comunhão com o Filho de Deus, e só Ele pode conceder ao homem essa experiência. Na espiritual, esse conhecimento tem a ação do Espírito Santo no trabalho de iluminar o nosso entendimento. Efésios capítulo 1, versos 18 ao 19. Conhecer o Filho de Deus implica numa relação autêntica, pessoal, espiritual e real com aquele a quem o centurião ao pé da cruz, reconhecendo, disse, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Não se trata de uma ideia ou coisa imaginária, mas de um fato baseado numa experiência com o Filho de Deus, que é pessoa. Romanos capítulo 1, 4, Gálatas 2, 20, 1 Tessalonicenses 1, 10. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, verso 14. No original, a palavra meninos aparece como nepion, grego, que significa infantes ou criancinhas que ainda não falam. Dá a ideia de crentes meninos, isto é, imaturos e inseguros. As palavras meninos inconstantes contratam com a expressão varão perfeito. Verso 13. Que tipo são esses meninos inconstantes? São aqueles crentes facilmente agitados por circunstâncias, sujeitos a mudanças provocadas por ventos de doutrinas falsas. São aqueles que naufragam nas dúvidas espirituais e se deixam levar pelo desânimo que lhe causa o abandono da fé recebida. Paulo usa expressões náuticas para ilustrar aqueles que se agitam e são levados por heresias e crenças absurdas. São os que facilmente vacilam na fé quando surge qualquer vento de doutrina. A continuação do versículo mostra a causa que leva esses meninos inconstantes na fé a vacilarem.
Os que trazem esses ventos são homens que astúcia enganam fraudulosamente. A expressão engano dos homens tem um sentido mais claro para entendermos o ensino de Paulo. A palavra engano pode ser trocada por estratagema, que significa originalmente jugo de dados. Entende-se então a mesma palavra estratagema por truque, assim como os jogadores usam de truques, engano, no jogo de dados. No jogo de dados, assim também homens perniciosos a serviço de Satanás usam de formas maliciosas para enganar os mais fracos na fé com ensinos errados que ferem frontalmente a palavra de Deus. Para que o crente cresça na fé até a perfeita varonilidade de Cristo, é preciso conhecer a Cristo através do ensino correto da palavra de Deus. Antes, seguindo a verdade em caridade, numa versão em espanhol, a frase aparece sendo verdadeiros em amor, o que dá um sentido mais claro e mais profundo do que seguir a verdade em amor. De fato, o amor é a base da verdade a ser seguida. 1 Coríntios, capítulo 13. No grego, o vocábulo aléteo dá a ideia de seguir em dizer a verdade, mas significa um sentido mais estrito da expressão ser verdadeiro. Parece-me que entre seguir a verdade e ser verdadeiro, a última expressão é mais envolvente e responsiva. Deixar o erro é abandonar o erro para ser verdadeiro. Há um conceito falso de justiça no que diz respeito a ser verdadeiro. Existem os que se esforçam para serem verdadeiros sem amor, o que torna impossível exercício da verdade, pois ela é nivelada pelo amor. A atmosfera da verdade é sentida pelo exercício do amor, que impele a vida veraz do crente. No mundo de mentiras, a verdade surge como espada de dois gumes, cortante e imparcial, visto que o amor é o princípio normativo da vida do crente. A verdade torna-se uma estrada aberta a seguida. Vamos voltar aqui. A verdade torna-se uma verdade aberta a ser seguida. O amor é a contraposição ao erro e à mentira. Por isso, sem amor, é difícil seguir a verdade. A verdade combate o erro baseada no amor. A continuação do verso 15 diz: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. A maturidade espiritual resulta de um crescimento que é notado pelas atitudes adultas e firmes, indicando que o estado da infância já passou. A expressão cresçamos em tudo diz respeito ao desenvolvimento da fé. Cresça nas atitudes, não mais infantis, mas atitudes maduras, com os pés firmes no chão, ao invés de leviandade. É um desenvolvimento em tudo, isto é, nas relações sociais, com Deus e com nós mesmos. É um crescimento espiritual em que a cabeça, que é Cristo, comanda a vida do crente. Visto que é a cabeça que comanda o corpo, à medida que o crente vai crescendo, seu crescimento é assumido pela cabeça, Cristo. Russell N. Sharplin, no seu O Novo Testamento Interpretado, diz: o desenvolvimento espiritual interpretado diz
em todas as suas dimensões, tem por fim atingir dois grandes alvos: o ético e o metafísico. E o caminho da verdade e do amor é o caminho mediante o qual atingimos esses alvos. O ajustamento do corpo, no verso 16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Um crescimento desequilibrado prejudica o funcionamento normal do corpo. Por isso, todo o corpo, isto é, o corpo inteiro, cresce e se desenvolve por meios naturais e normais, a fim de que cada parte do corpo funcione em perfeita cooperação com as demais partes. É maravilhoso a perfeição da unidade dos membros do corpo. Nenhuma parte ou membro funciona independentemente, ainda que tenha sua distinção e função no corpo. Trabalha em cooperação para a unidade. Unidade essa dada pela cabeça. O corpo inteiro depende do Senhor do corpo. O crescimento e movimento do corpo está na obediência à cabeça. A provisão desse corpo depende do Senhor dele. A finalidade do crescimento do corpo de Cristo, a igreja, significa o crescimento de cada parte do corpo numa justa cooperação. Nenhum membro do corpo se individualiza, nem se isola dos demais membros, nem busca um crescimento próprio, mas busca o crescimento de todo o corpo. O corpo é um, por isso, o crescimento espiritual do crente deve visar ao crescimento de todos os demais irmãos em Cristo. Trata-se de um crescimento em amor, visto que o amor procura a edificação de todo o corpo. Não se trata de um crescimento numérico, mas espiritual. O amor é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, verso 14. O amor propicia a cooperação mútua e abomina o egoísmo. Essa cooperação envolve o mesmo ideal, obediência à cabeça, Cristo. Esse amor é mais que um amor com sentido filosófico. É um amor real e busca a unidade do Espírito. Efésios capítulo 4, verso 3. Terminamos então o capítulo 3.